Shalom, Adonai, outra vez, peço desculpa a todos. Eu tive um problema com o Facebook, então vamos recomeçar. Vamos orar a Deus. Senhor meu Deus, querido Pai Celestial, peço-te em nome de Jesus Cristo que me deixe sabedoria e discernimento para falar da Tua Palavra e que quem esteja a ouvir, que tenha também ouvido e discernimento espiritual para que conheça a verdade e que essa verdade o possa libertar, em nome de Jesus. Amém. Bem, então, recomeçando, para quem ainda não viu, estava aqui eu a falar da igreja. Conheça o propósito da igreja para que sejas um cristão que sabe para onde vai e que não te deixes ser guiado por cegos, como o próprio Cristo diz, cegos condutores de cegos, ambos cairão na cova. Então perceba, começando do início, falando de Adão, foi por onde tudo começou. Adão foi a primeira criatura humana, primeira criação aqui na Terra. E Adão era um homem completo. Adão era um homem à imagem e semelhança de Deus. O que acontece é que, depois de pecar, Adão deixou de ser imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque comeu o fruto e se abriram os seus olhos da ciência. Adão deixou de ser um homem espiritual e passou a ser um homem que vive da ciência. O Espírito de Deus saiu de Adão. E quando o Espírito de Deus sai de uma pessoa, essa pessoa vive do que vê. Adão passou a ter vergonha. Antes não se envergonhava, ele vivia com a mulher nus e não se envergonhavam. E depois do Espírito sair dele, Adão passou a ter vergonha. E com isso começa a história do Velho Testamento. História essa aqui baseada na ciência, ou seja, tudo que foi revelado no Antigo Testamento foi ilustrado de forma física. Vamos aqui ver umas passagens bíblicas para comprovar aquilo que digo. Podem abrir as vossas Bíblias em Gênesis 3, versículo 6. Diz assim: a mulher pensou então que devia ser bom comer do fruto daquela árvore, que era apetitoso e agradável à vista e útil para alcançar sabedoria. Apanhou, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Neste momento abriram-se os olhos de ambos e deram conta de que andavam nus. Ou seja, eles passaram a viver como muitos hoje em dia ainda vivem. Até hoje em dia, quem ainda não tem o Espírito de Deus, vive apenas da ciência, vive apenas daquilo que vê. E é assim que Adão passou a viver, destruindo a imagem e semelhança de Deus. O que acontece é que Deus mandou o seu Filho primogênito, que é Jesus Cristo, para vir restabelecer essa imagem e semelhança. Veio nos mostrar o caminho de volta ao primeiro homem, o caminho de volta ao homem espiritual, que é um homem completo, um homem que é possuído pelo Espírito de Deus e através desse Espírito de Deus consegue ter uma ligação direta com seu Criador. Um homem que consegue ter comunhão com seu Criador através do Espírito que havia saído de Adão e foi restabelecido por Cristo. Através de Cristo, nós também hoje em dia já podemos
ser possuídos pelo Espírito de Deus. E esse Espírito é que nos leva a ter uma ligação direta com o nosso Criador. E então, o que era representado fisicamente depois do pecado, passou a ser representado espiritualmente. Porque deixamos de viver só da ciência e passamos também a receber o Espírito e passamos também a ser homens espirituais. E com isso, passou a ter também uma diferença entre o templo, a tenda da congregação, o templo segundo o Antigo Testamento, já deixou de ser o mesmo templo no Novo Testamento. Vou mostrar aqui umas passagens que é para poderem perceber melhor. Podem abrir as vossas Bíblias em Êxodos 40, no versículo 12, diz assim: Leva depois Arão e seus filhos até a entrada da tenda do encontro e diz-lhes para se lavarem com água. Reveste Adão com vestes sagradas, unge com óleo e consagra-os para servir como sacerdotes. Isso é no Antigo Testamento. Adão, para entrar na tenda da congregação, tinha de lavar as mãos. Tinha de se lavar para entrar, mas tinha que se lavar com água. Isso no Antigo Testamento. E sabemos que hoje em dia, no Novo Testamento, nós não precisamos nos lavar com água antes de entrar num templo. A lavagem que temos de fazer hoje em dia é espiritual. Antes de entrares num templo, tens de te examinar. Essa lavagem que antigamente era representada com água, hoje em dia é te arrepender dos pecados, é te limpar de toda impureza. E essa é a diferença que passou a haver do templo do Antigo Testamento em relação ao Novo Testamento. As coisas eram representadas pela ciência. Porque Adão comeu a árvore da ciência. E Jesus veio restabelecer a ligação espiritual. E hoje em dia já não vivemos da ciência. Temos de viver do Espírito de Deus. E o que era templo antigamente, as paredes construídas por homem, hoje em dia o templo somos nós mesmos. Que somos a casa do Espírito Santo. Mas isso mais adiante podemos ver. E então, agora vamos ver como é que Jesus representa o templo no Novo Testamento. No Antigo Testamento tinha de se acender holocausto, tinha o lugar santo e depois tinha o lugar santo dos santos. Isso tudo era representado fisicamente. Hoje em dia, podem abrir nas vossas Bíblias em João 2, no versículo 18, diz assim: Então os chefes dos judeus perguntaram-lhe: Que sinal nos mostras para poderes fazer isto? Jesus respondeu: Destruam este santuário e em 3 dias o hei de levantar. E retorquiram-lhe: Foram precisos 46 anos para construir esse santuário e tu vens dizer que o podes levantar em 3 dias? Mas o santuário do que Jesus falava era o seu próprio corpo. Ou seja, Jesus veio restabelecer a ligação espiritual, mas os fariseus não entenderam. Jesus disse que destruam esse templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Mas os homens pensavam que Jesus estava a se referir das paredes construídas por homens. E disseram: Nós em 46 anos construímos esse templo e tu dizes que em 3 dias o reconstruirás? Não sei se sabem, mas isso foi dos motivos das acusações que eles usaram para levar Jesus à morte. E eles não perceberam
que Jesus estava se a referir do seu próprio corpo, porque ele ia morrer e no terceiro dia ia ressuscitar. Ou seja, o templo ia deixar de ser aquelas paredes e ia passar a ser o corpo de Cristo. Por isso a igreja passou a ser o corpo de Cristo. Deixou de ser a casa construída por homens. Aquilo foi do Antigo Testamento, porque os homens ali ainda viviam da ciência. E Jesus veio nos levar a viver do Espírito. Por isso já não é para viver aquele templo, já não é o mesmo que tem que ser agora. O templo agora é o corpo de Cristo. E vamos ver mais adiante, podem ver, em Mateus 27, no versículo 50, diz assim: Jesus, porém, tornou a clamar e deu o último suspiro. Naquele momento, a cortina do templo rasgou-se ao meio, de alto a baixo. Ou seja, quando Jesus consumou a sua obra na terra e deu o último suspiro e morreu, o véu do templo físico construído por homens rasgou-se ao meio, de cima para baixo. Aquilo indicou de que aquele templo deixou de existir e passou a ser o próprio corpo de Cristo. Por isso o templo rasgou, o véu do templo rasgou de cima para baixo. Nós, se hoje em dia ainda mostramos que a igreja é aquela que é construída pelas mãos dos homens, nós estamos completamente a ignorar a mensagem da cruz. Estamos a ignorar o motivo da morte de Cristo. Isso aqui é a verdade. Podemos confirmar outra vez em Efésios 4, de 4 a 6. Podem verificar nas vossas Bíblias. Diz assim: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Há um só Deus. Há uma só doutrina. Por que várias igrejas e cada uma com a sua doutrina? Estou a falar disso, repito, porque entristeci-me o facto de eu estar a querer evangelizar uma pessoa e essa pessoa questionar-me o nome do meu templo. Isso tem criado divisões entre os cristãos. Um cristão que segue a verdade não deve viver só para os irmãos da mesma congregação, porque o seu templo é denominado católica ou pentecostal ou etc. Jesus, para entrar num templo, não olhava para cima para ver qual é a denominação. Isso é doutrina dos homens. Podemos ver mais adiante em Romanos 12, no versículo 4. Vamos viajar um bocado aqui com os versículos, com as escrituras. Na verdade, não era necessário, porque creio eu que quem vive do Espírito, o Espírito lhe mostra, lhe conduz em toda a verdade. Mas, como as pessoas que ainda vivem como no Antigo Testamento precisam das Escrituras, porque não têm o Espírito de Deus. Quem tem o Espírito de Deus, esse Espírito lhe conduz a fazer toda a verdade. Se tu ainda tens que ler não roubarás e não matarás, para não roubar e matar, não tens o Espírito de Deus, ainda vives como um escravo da lei, como no Antigo Testamento. Porque quem tem o Espírito automaticamente
desenvolve esses dons em si. São dons do Espírito, a bondade. Claro que quem tem o Espírito não vai lhe conduzir a roubar, a matar, a destruir. É impossível. Romanos 12:4 diz assim: porque assim como num corpo temos muitos membros, nem todos os membros têm a mesma operação. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou seja, restabeleceu-se a imagem e semelhança de Cristo. Como? Nós temos um corpo, como toda a gente sabe, que é constituído por cabeça, tronco e membros. Cristo também tem um corpo que é constituído por dons. O Espírito Santo é constituído por dons. Tem dom de ministrar, tem vários dons. Depois podemos consultar aqui quais são os dons do Espírito. E essa é a semelhança que nós temos também em Cristo. Ou seja, e o que é uma igreja? Igreja é o corpo de Cristo. Qual é a semelhança que tem entre o corpo de Cristo e o nosso corpo? Nós sabemos que a nossa cabeça não pode ir à frente se não tivermos pés. Do mesmo jeito, no corpo de Cristo, espiritualmente falando, um pastor não pode ir em frente se não tiverem os evangelistas. Porque do mesmo jeito que o cérebro, a cabeça, depende dos pés para seguir em frente, também o pastor depende dos evangelistas para ganharem novas almas. Está tudo articulado. Igreja é o corpo de Cristo por causa disso. Está tudo articulado. Ninguém é mais importante que o outro num corpo. Tanto como as mãos não são mais importantes que os olhos. Os pés não são mais importantes que a cabeça. Também no corpo de Cristo é igual. O pastor não é mais importante que os evangelistas. Os evangelistas não são mais importantes que os profetas. É do mesmo jeito. Então, todos que têm o Espírito Santo recebem um dom. E esse dom é que lhes constitui membros do corpo. E através desse dom, é como se fosse quem faz parte de mim ganha um membro meu. Ganhas o meu braço. E o meu braço é que te liga ao meu corpo. Cada um, imagina que a cabeça é uma pessoa, o braço esquerdo é uma pessoa, os pés são... Cada um tem um membro no meu corpo e juntos formamos o corpo de Cristo. Isso é que é igreja. Isso é que é a igreja de Cristo. Por isso é que quando Cristo vier buscar a sua igreja, não subirão as paredes, subirão as pessoas que estiverem ligadas ao seu espírito. Independentemente do nome da sua congregação, se é católica, se é Bom Deus, se é pentecostal, isso não interessa nada para Deus. São doutrina dos homens. A mesma doutrina que separa o MPLA da UNITA. É isso que os homens fazem para separar e dividir também o reino de Deus. Vamos ver mais uma palavra aqui para complementar. Colossenses 1:24 diz assim, podem confirmar nas vossas Bíblias: regozijo-me agora no que padeço por vós
e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Aqui está, não sei se conseguem ver nas vossas Bíblias. Colossenses 1, 24. Paulo diz assim numa carta à igreja da cidade de Colossenses. Atenção, Colossenses não é o nome da igreja, é o nome de uma cidade. É uma comunidade cristã na cidade de Colossenses. Colossenses 24, confirmem nas vossas Bíblias. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e a minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Repito, vamos ver mais uma passagem. Atos 17, 24. Apontem e depois vejam nas vossas Bíblias. Diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que se necessitasse de alguma coisa, pois Ele mesmo é que dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Repito, Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, para concluir, digo, depois de tudo isso que aqui está, a conclusão que tenho é importante congregar, mas é preciso que se tenha discernimento do que é a igreja de Cristo. Digo isso porque nessa altura, por exemplo, nessa altura de pandemia, muita gente diz: não vou à igreja porque a igreja está fechada. Mas é mentira. O que fecha é a tenda da congregação. A igreja não fecha. Porque a igreja, o corpo de Cristo, pode se reunir em qualquer lado. Se eu e os outros irmãos que estamos ligados pelo Espírito Santo nos reunimos em minha casa para orar, para fazer o trabalho de Deus, podemos dizer que é a igreja que está a congregar para Deus. Porque Ele mesmo diz: onde tiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então é preciso que se saiba para que não sejamos enganados. Porque quando dizes: não vou à igreja nesse tempo de pandemia porque a igreja está fechada, tu estás a dizer que a igreja é o templo construído por homens e não o corpo de Cristo. Porque o corpo de Cristo não fecha. O corpo de Cristo não fecha. O que fecha são as tendas de congregação. Por isso eu vou repetir mais uma vez aqui, para quem não viu. Atos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Atos 17, 24. Deus não habita em templos feitos por homens. Deus habita nos próprios homens. O que quer dizer que, quando nós abandonamos aquele lugar, não quer dizer que Deus esteja lá naquele sítio. Deus está em nós. E nós podemos nos reunir em qualquer lado, não deixamos de ser igreja.
Não temos que nos reunir só num sítio, num templo, que tenha uma placa escrita igreja. Podemos nos reunir em qualquer lado, ainda que seja num quarto. Não deixaremos de ser igreja, porque eu, tu e mais outras pessoas que temos o Espírito Santo formamos a igreja. Onde tiver um ou dois reunidos em nome de Cristo, isso é igreja. Eu espero que tenha sido esclarecedor. Quem não viu o que disse ao início, peço que repita o vídeo. Peço-lhe em nome de Jesus Cristo, porque isso é uma palavra mesmo de extrema importância, porque tem havido muita divisão entre o reino de Deus por causa das denominações. É certo, temos presenciado que um irmão, quando diz que é católico, é automaticamente excluído por um irmão que diz que é da Pentecostal, que também é excluído por um irmão que diz que é da Universal, e assim sucessivamente. Isso é dividir o reino de Deus. E fazem essa divisão simplesmente porque não percebem o que é uma igreja. Eles acham que igreja é o templo construído por homens. Mas igreja é a união de pessoas que têm o Espírito de Deus e têm um dom no Espírito e trabalham para a honra e glória de Deus. E essas pessoas constituem o corpo de Cristo. Isso sim é que se chama igreja. Então, nesse momento de pandemia, não diga que não estás a ir à igreja porque a igreja está fechada. Tu não estás a ir ao tenda de congregação, não estás a ir ao templo criado por mãos de homens. Mas podes ir sim à igreja. Reúna-te com um outro irmão que também tenha o Espírito Santo e ali estarão em igreja. Que Deus abençoe a todos que puderam ver. Peço-vos que partilhem para que mais pessoas também possam ver e entender. E que, meu Deus, vos abençoe por tudo. Graça e paz sobre as vossas casas. E é isso. Conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Deus vos abençoe. Até a próxima.